como fazer essa anotação de enfermagem? Então, vamos dividir por etapas, para ficar mais fácil essa anotação de enfermagem. Então, em primeiro lugar, é sempre bom, sempre importante a gente ter em mãos o que a gente vai utilizar, que é uma caderneta para poder fazer as anotações, caneta, um relógio para poder marcar o horário, porque a gente sempre no começo da nossa anotação a gente tem que marcar a data e a hora em que estamos iniciando a anotação. Segunda coisa importante, a gente tem que ter o nosso carimbo e na finalização a gente vai assinar, vai carimbar e quando não tiver o nosso carimbo, nós vamos escrever nosso nome legível e o número do conselho. No caso de estagiário, vai colocar a escola, né, CSM e o nome legível, tá bom? Isso é uma determinação da Resolução 191 de 2009 e 448 de 2013. Terceiro passo, aqui nós vamos iniciar a nossa anotação de enfermagem propriamente dita. Então, no início da anotação, nós vamos colocar como esse paciente chegou, proveniente aí da residência, proveniente do pronto-socorro, proveniente do centro cirúrgico, da onde ele veio. Está acompanhado de algum familiar, acompanhado da mãe, acompanhado do pai, chegou deambulando, chegou em cadeira de rodas, a locomoção, como ele veio. Quarto passo, quais as condições gerais desse paciente? Como que ele chega, como que ele está, né? Nível de consciência, se ele está orientado, se ele está confuso, se ele está alerta, né? Se ele está letárgico, meio assim, demorando a responder, obnubilado, é confuso, torporoso, com respiração difícil, comatoso, quando ele está lá em coma, né? Como que nós vamos estar avaliando esse estado mental, né? Como que nós vamos saber se ele está orientado? Nós vamos perguntar para ele se ele sabe aonde ele está, se ele sabe que horas são, se ele sabe aí o mês, o dia, o horário, o local principalmente é o mais importante. O estado emocional, como que nós vamos estar avaliando o estado emocional desse paciente? Se ele está aí agitado, apático, desanimado, se ele está calmo, tranquilo, se ele está ansioso, né, por conta da internação, hostil, não quer responder nada, se ele está triste, deprimido. Vai observar as expressões faciais desse paciente. Nessa parte da anotação, a gente vai colocar o que o paciente refere, ao que ele está sentindo, tá? E quais os motivos, né, para ele estar sentindo aquilo. É importante também estar colocando nessa anotação a questão de higiene pessoal, se esse paciente está com a higiene adequada, se está comprometida, o estado nutricional, se ele está desnutrido, se ele está desidratado, né, se ele refere que está com fome, o que ele costuma comer, se tem alguma restrição, a coloração da pele, se está corado, se está pálido, se está amarelado, né, que é ictérico, quais os dispositivos que esse paciente tem em uso. Está usando algum tipo de sondas, né, catéter vesical, de demora, dreno, acesso venoso periférico, acesso central, enfim. Quinto passo da nossa anotação. Nessa etapa é importante a gente estar anotando todas as orientações que foram realizadas, tudo que foi orientado para esse paciente a respeito de exames, medicamentos, tem que estar anotando. Sexto passo, os dados do exame físico, né? Então, a gente vai estar anotando o que a gente encontrou, o que a gente viu. Sétimo passo, cuidados realizados, foi feito algum curativo, foi encaminhado para o banho, tudo que foi realizado e as intercorrências. Oitavo passo, o consumo e a eliminação. É importante dizer se esse paciente está se alimentando, se não está, se ele está indo ao banheiro, qual o aspecto dessa, no caso da eliminação, né? No caso do consumo, se ele recusou, tem que estar anotando se ele recusou a dieta, o motivo da recusa da dieta, se ele aceitou, a quantidade que ele aceitou, né? Ou se ele está em jejum, né? Se esse paciente não pode se alimentar devido a algum exame, alguma coisa. No caso da eliminação, a gente vai estar anotando o aspecto dessa eliminação, a quantidade, né? Em que momento, quando, qual foi o horário, se foi uma eliminação espontânea, se foi uma eliminação em sondagem vesical, se foi uma lavagem intestinal, se a evacuação, por exemplo, qual a característica, está amolecida, está endurecida. Então, aqui tem para vocês um exemplo que foi retirado do Manual de Anotação de Enfermagem do Corém, um exemplo de anotação de enfermagem realizado na admissão. Dá uma pausa no vídeo e dá uma lidinha aí para vocês verem, tá? Vocês podem observar que aí tem o horário inicial, o nome do profissional no final, os dados. Dá uma pausa e dá uma olhadinha. Eu vou dar aqui para vocês mais um exemplo de anotação, né? Então, a gente vai anotar sempre a data,
a hora, o estado que o paciente se encontra, né? Alerta, orientado em tempo e espaço, ele sabe onde ele está, sabe que horas são, ele está calmo, está comunicando-se verbalmente, está em repouso relativo no leito, ele está em que posição ele está? Está em posição de Fowler, ele está deambulando sem auxílio, apresenta, o que ele está apresentando, né? No que você está vendo? Apresenta escoriação em região escapular direita, né? Nessa região aqui, aqui, de aspecto limpo e seco, edemaciado 3 cruzes para 4 cruzes, 4 cruzes é o máximo de cruzes que tem, 3 cruzes então ele está bem edemaciado, em perna direita, mantendo o catéter venoso central em subclávia esquerda, aqui nessa região, salinizado, ou seja, com suco fisiológico, ocluído com película transparente do dia 28/8, tem que estar datado. Com inserção sem sinais flogísticos. Sem sinais flogísticos significa que não tem sinais de inflamação. Refere boa aceitação alimentar, 3/4, que é uma boa aceitação mesmo. 1 seria uma aceitação ruim, 4 uma aceitação ótima, 3 está com uma boa aceitação. Nega algia é dor, eliminações vesical amarelo claro em grande quantidade e intestinal ausente, então não houve eliminação há um dia. O nome completo do enfermeiro, do técnico do auxiliar e o número do conselho.